Seja bem-vindo, bem-vinda! Hoje eu convidei o Renato Serafim, CEO do Grupo AgroSem, para a gente bater um papo sobre mercado, networking. Renato é o rei do networking. Na minha humilde opinião, acompanho o trabalho dele há muitos anos e eu convidei, não foi fácil ele aceitar esse convite, a agenda dele lotada, mas olha, vai ser muita coisa bacana. Esse é o podcast Espalhando o Inglês Agro, o maior podcast de inglês aplicado para o agronegócio do Brasil. Esse podcast honra profissionais competitivos no mercado agro. Eu sou a professora Rizia Prado, especialista em inglês agro, e se você precisa falar inglês aplicado para o agro, você está no lugar certo. E eu trouxe um termo aqui que, se você não tá familiar, eu acho que é bacana a gente poder colocar isso na agenda. Linchpin. Isso é um termo usado, por coincidência, o Seth Godin, que é um escritor, um autor que trabalha com marketing, que o Renato gosta, eu sei disso, eu também curto muito. E o que é o Linchpin? A gente vai falar disso, mas eu vou deixar o Renato se apresentar. Renato, muito obrigada mesmo por ter aceitado meu convite. Legal, Rizia. Boa tarde, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Esse papo descontraído aqui, que nós vamos falar de agronegócio, vamos falar de oportunidade, vamos falar o tanto, né? Quando eu entrei na faculdade em 1990, as pessoas falavam assim, faz agronomia que vai ser a profissão do futuro. E o futuro chegou, né? E todo mundo vê, dificilmente eu vejo uma pessoa que está em agronomia e que está fora do mercado de trabalho. As oportunidades são grandes. Foi o único setor que toda essa crise aí não parou, né? Estamos produzindo safra recorde, estamos sendo responsável pelo maior superávit da balança comercial brasileira. É muito prazeroso estar nesse negócio, muito prazeroso ver o que o agricultor produz nesse país, né? E muito legal a gente fazer parte disso e a gente enaltecer cada vez mais o agro brasileiro. Verdade, né, Renato? Renato, você formou na Unesp, Jaboticabal? Sim, a minha vida acadêmica é legal, né? É até diferente porque eu fui fazer agronomia por acaso. Eu comecei a fazer engenharia mecânica, eu fazia engenharia mecânica em Itajubá, né? E eu morava com os japoneses. E aqueles japoneses estudavam cálculo assistindo televisão, né? E eu achei que eu ia fazer igual, que eu conseguiria fazer igual eles. Aí os meus tiravam 10, 9,5, e eu só no meu 0,5 falei, pô, esse curso não é pra mim. Aí eu entrei na faculdade de Jaboticabal, eu sou de uma cidade perto de Jaboticabal, chamava Barrinha, né? O meu apelido na faculdade era Barrinha, 20 quilômetros daqui. Eu falei, pô, vou fazer agronomia. E por sorte, a agronomia é uma profissão que te dá muitas aberturas, né? Então, a pessoa que forma em agronomia hoje, ela pode ir pro campo, ela pode ir pro negócio, ela pode ir pra marketing. Eu, desde cedo, quando eu me formei, eu já sabia que eu queria ir para marketing, né? Eu sempre falava, o meu sonho era ser diretor de marketing das top 5. E, por sorte, por competência, acabei sendo. Eu fui diretor de marketing da Bayer e depois eu vim para a área mais executiva, sendo CEO, sendo líder de negócio. Renato, mas justamente para você trilhar isso tudo, você teve que montar um networking bem bacana. E eu falo mesmo, você é o rei do networking. Me conta, como é que é isso pra galera que tá no mercado assim, a galera que tá trilhando o caminho, que não formou ainda. Como é que, a sua opinião, assim, pessoal, como é que a pessoa deveria já ter esse mindset, essa mentalidade para abordar o networking que tem a ver com ser um líder nato? Você é um líder nato para chegar a trilhar esse caminho. Me conta, tem um segredo aí que ninguém sabe? Como é que a gente desenvolve isso? Eu acho que o grande segredo de você construir uma rede de network é você fazer conexão com as pessoas, né? Você tem que saber que você nunca vai ser self-suficiente em tudo. Você nunca vai conseguir ter o conhecimento de tudo. Então você precisa abordar as pessoas e catalisar o conhecimento, né? Eu sempre fui uma pessoa de catalisar o conhecimento dos outros e transformar. Eu sempre falo assim, eu sempre digo para os meus marqueteiros, o marketing ele tem a função de catalisar. O que é catalisar? É você pegar vários pedacinhos e transformar aquilo em algo maior. Eu consegui ao longo da minha carreira fazer isso, vários projetos, que eu não era o dono, eu não era o cara que mais sabia do projeto, mas eu conseguia fazer as conexões, eu conseguia fazer o que cada um tinha de bom. Acho que esse é o segredo do network. Você extrair o máximo potencial de cada uma das pessoas e sempre construir algo positivo em prol de alguma coisa. Acho Exato, que esse foi eu falo isso muito pro pessoal. Ask better
better questions, faça as melhores perguntas, saiba quem é melhor naquilo, conecta fulano com ciclano para você ter os melhores números de indicadores das áreas, não é, Renato? Sim, exato. E na minha carreira, né, eu comecei a minha carreira como pesquisa e desenvolvimento. Eu saí da faculdade em 95 e eu fui o primeiro pesquisador para trabalhar com fungicida na antiga Zeneca, né? A Zeneca hoje é Syngenta, e fui trabalhar com fungicida. Então, eu não tinha o background acadêmico de pesquisa e, por sorte, eu entrei ali, tive sorte de desenvolver esse produto. E 3 anos depois eu estava na área de desenvolvimento, aí eu trilhei a carreira no marketing. E o ponto dessas conexões que você diz é isso, né? Você tem que aprender com as pessoas, você tem que ir atrás da informação, você tem que gerar conteúdo, né? Então você sempre é a troca de informação e cada um explorar o máximo do que um é o outro melhor. A gente tem que ser humilde para saber que nós não sabemos tudo e nós temos que ser humilde e saber que sempre tem algo para aprender, né? Eu falo assim, o líder do futuro vai ser aquele cara que sabe aprender a reaprender. As coisas estão mudando muito rápido, então o que você sabe hoje, amanhã já não serve para nada. Então você tem que ter esse dinamismo intelectual para aprender as coisas e para ver o que cada um faz de diferente. Vocês conversam sobre o mundo VUCA, esse mundo volátil, incerto, complexo Exato. E ambíguo? Tá, e esse é a riqueza do que nós estamos vivendo hoje, né? Então você pega assim, nós estamos desde março parado, no meio dessa crise. Olha a oportunidade de quem está aproveitando para aprender nisso, né? Acho que o principal ponto dessa crise toda foi as pessoas terem a humildade, a capacidade de falar, por que eu vou sair dessa crise melhor do que eu entrei? E nós estamos tendo esse aprendizado. Hoje, o que a gente está fazendo aqui é uma oportunidade. Nós estamos a 600, 700 quilômetros de distância, parece que estamos falando um do lado do outro aqui. Isto é incrível. E estamos trocando ideias, e as ideias têm que prosperar, né? Acho que a gente tem uma universidade corporativa aqui na AgroSem. A universidade corporativa nossa, nós temos 756 colaboradores, nós tivemos mais de 3.000 inscrições para os cursos. Então, cada colaborador, ele está fazendo de 2 a 3 cursos diferentes, em um aprendizado, né? Até eu te convidei para você montar um curso para a gente colocar na universidade do inglês para agronegócio, né? Sim. Que nós vamos colocar aqui. Então, as pessoas que essa agora, né? É a melhor época para você se reinventar e se diferenciar, igual você falou, não esperar a pandemia passar para começar a agir. As pessoas acham que, depois da gente passar tudo isso, as pessoas vão querer ficar mais tempo no computador, ficar mais tempo fechado. Eu acredito o oposto. Eu acho que passado essa crise, as pessoas vão valorizar mais o relacionamento, vai valorizar mais as trocas de informações. As pessoas sozinhas em casa estão ficando loucas. Eu estou ficando louco. Vai trabalhar, fica em casa, morre de vírus, morre de fome, mulher em casa, filho pulando, gato miando, vídeo do biólogo, vídeo do médico, vídeo do empresário. Eu acho que passado tudo isso, nós vamos querer trocar mais informação, nós vamos querer aprender mais um com o outro. Nós vamos valorizar aquele cafezinho que a gente tomava, que a gente tinha tempo. Vamos entrar para tomar uma xícara de café. A gente vai valorizar mais esses momentos, né? Cuidar do produtor rural. Falo isso para meus alunos. O produtor, ele é tão carente. Eu estou aqui para falar que eu estou carente. Ele não quer que o cara chegue lá pensando em já faturar o pedido. Ele quer um relacionamento, uma troca. Você perguntar do manejo, como é que vai a vaca favorita dele. Você sabe o nome da vaca favorita do seu cliente? E os filhos, como é que estão lá, os estudos lá na Europa? Eu acho que o produtor, ele é muito carente. E acho que o profissional hoje deveria pensar um pouquinho nisso, né? Como é que eu vou me relacionar com o meu cliente? Como é que tá o negócio do meu cliente? Ele tá indo bem? Porque a meta da gente tem muito a ver com a meta do cliente. Às vezes a gente foca muito na meta da gente. Não, minha meta é essa. E o cliente, ele tá vendendo? Como é que tá? Será que a gente poderia ajudar ele a entrar no digital agora? Falar nisso, Renato, como é que tá o digital? Você acha que agora a coisa vai ficar mais digitalizada do que nunca? O digital ele veio para ficar e quem não se digitalizar vai ficar para trás. Mas a gente confunde muito o digital só com o aspecto transacional, né? Nós achamos que o digital é você montar um marketplace, é você vender para o agricultor via internet e via online. Eu acho que o digital ele tem que ser uma base em que você vai ter mais informações, né? Você vai ter quanta informação. Eu sempre brinco do Facebook, né? Eu falo para o povo, por que o Facebook foi a maior ferramenta de CRM do mundo? Porque você não precisa perguntar nada, você mesmo coloca as informações, vocês vão já dar os seus gostos. Então, o digital é isso, o digital é você trabalhar com os dados
da melhor maneira. A gente sempre fala das visitas, né? Nós tínhamos uma média aqui na Agrocem, nós temos mais ou menos 200 agrônomos, Agrocem e Agroferrari. Nós fazíamos uma média de visitas de 400 a 500 visitas por semana para os agricultores. Nessa pandemia, nós estamos fazendo de 900 a 1.000. Então, nós estamos sendo muito mais objetivos. Mas nós conhecemos o nosso cliente, a gente sempre fala de marketing, né? O marketing, você criar necessidade no digital, né? Assim, trocando. Isso, você faz visita, vai lá, vistoria a lavoura, vê o que está faltando e dá recomendação para o agricultor via WhatsApp ou via e-mail. Então, esse é o meio que a gente está tendo a objetividade. Mas você estava falando assim, o agricultor ele vai ter contato. Marketing é segmentação e criar necessidade. Para mim, hoje nós temos 4 tipos de agricultores, né? Nós temos aqueles agricultores que é inovador, nós temos aquele agricultor que é transacional puro, nós temos o agricultor que é focado em relacionamento e nós temos o agricultor focado em conveniência. Quando a gente vai visitar a propriedade dele, você sabe o que... Não adianta você ir lá para um cara que é inovador e você trabalhar uma coisa que ele já conhece. Você tem que levar uma novidade para ele. A mesma coisa, não adianta ir lá para um cara que gosta de preço e transacional, você ficar perdendo 30, 40 minutos para falar do Corinthians ou do Flamengo. Então você tem que conhecer o seu cliente para fazer essas abordagens, né? Então, é o que você falou, todo agricultor ele quer uma coisa diferente. Mas a primeira coisa, você tem que saber o que ele valoriza mais. Se ele valoriza preço, começa com essa toada, seja objetivo, leve produtos que são eficientes, mas que tragam um custo-benefício. E isso vai ser descoberto no relacionamento, né? Você tem que se relacionar, você conhecer a pessoa que você está namorando, né? Quer dizer, antes de casar, a gente tem uma brincadeira no marketing digital, que a gente trabalha muito com isso também. Antes de você casar, você tem que fazer o quê? Dar uns pega primeiro. Aí vamos no cinema hoje? Vamos! Tá, que hora você me pega? Depois que você dá uns pega, você faz o quê? Você começa a namorar, depois você namora, você é noiva, depois você vai casar, entendeu? A gente brinca isso muito no marketing digital. Mas relacionamento é isso, né? Conhecer primeiro, né? E para nós, se você não conhecer isso, ó, você tem agricultor hoje que recebe 40, 45 visitas de agrônomos tentando oferecer algo para ele. O que você tem que fazer? Você tem que ser o cara que se diferencia e que ele vê valor, porque senão você vai ficar indo lá e ele não vai valorizar você. Então nós precisamos nos valorizar. Dá um exemplo a mais de diferenciação nesse caso, Renata. Eu sempre digo assim, né? O agricultor, você tem que levar uma novidade para ele. Acho que nem hoje eu vendo sementes, vendo agroquímicos, vendo fertilizante, vendo nutrição. Semente é uma coisa que sempre tem um diferenciador, né? Você pega uma semente de soja, a cada 2, 3 anos você tem uma novidade. Então você tem sempre uma novidade para falar com ele. Então comece explorando o que você pode falar de diferente para ele. Uma coisa é você ir lá nesse agricultor, vou te vender glifosato. Cara, glifosato ele tá careca de saber. Ele sabe e ele vai pelo transacional. Mas leva uma semente de soja diferenciada, leva uma tecnologia diferenciada, leva um produto, um fertilizante. Nós fomos a primeira empresa aqui do sul do Brasil a fazer a CPR digital. A CPR digital foi um marco para a gente, porque aquele tempo que o agrônomo nosso precisava ficar em cartório correndo atrás de assinatura, ele está no campo agora fazendo recomendação, fazendo troca de informação. Quem ficar atrás na digitalização vão ser as empresas, vão ficar para trás quem não investir nisso. Mas nós temos que ter muito cuidado do jeito que a gente está fazendo essa digitalização. Uma coisa é você vender um iPhone ou vender uma televisão, que a cada 5, 6 meses você troca o modelo. Outra coisa é você vender uma semente de milho ou um agroquímico, ou uma nutrição, que você não troca, você não tem uma inovação a cada 6 meses. Então você tem que prolongar o ciclo de vida do produto. E como você prolonga? Você prolonga através de uma recomendação, através do conhecimento do cliente, através de você aplicar e olhar o resultado. E isso que eu estou sentindo muita falta. As pessoas estão falando muito de digitalização. Não, eu vou na digitalização, vou vender tudo por marketplace, vou vender tudo por online. Vender, vender, vender. Cara, não é assim. Nós temos que ter um papel aí diferente. A mesma coisa, vou começar a vender antibiótico por internet. Pô, não é assim, né? Você precisa de prescrever, você precisa de saber o problema. Então, nós temos que ter cuidado. A digitalização vai vir, mas a digitalização tem que servir para melhorar a nossa eficiência. Esses grupos de investimento, o Grupo Aqua, Pátria, a Nutrien agora, né, que inclusive comprou o grupo Tec Agro aqui na minha cidade, aqui em Rio Verde. O que o profissional hoje, o jovem que tá buscando trilhar esse caminho de sucesso, como é que ele faz para ser um linchpin? O que é o linchpin? É um termo no inglês que a gente fala, é a pessoa indispensável, é a pessoa chave, é a pessoa importante que conecta os pontos ali na organização. O que
que o profissional, na sua opinião, o que ele faz para ser interessante hoje no mercado? Poxa, esses grupos de investimentos todos, e aí, o que mais, assim? O que você aconselha essa galera jovem? O que nós estamos passando na distribuição, nós estamos tendo a mesma coisa nas químicas, né? Temos uma consolidação das indústrias químicas aí, que 4, 5 empresas, elas fazem 60%, 70% do mercado, né? E teve consolidação e vão ter mais agora consolidação do grupo baixo. Tivemos uma consolidação na área de fertilizantes, tivemos uma consolidação de trades. E agora estamos passando por esse processo de consolidação dos distribuidores. Hoje, 50 distribuidores, são 17 cooperativas e 33 distribuidores, eles fazem 35% do mercado de distribuição. Eu acredito que mais 5, 6 anos, 10 desses vão fazer 50%, 40% do mercado de distribuição. Então vão ser 5 cooperativas, vão ser 5 distribuidores. Um você citou aí, esse veio porque ele é líder nos Estados Unidos, ele vai entrar no Brasil forte, comprou um dos melhores distribuidores que eu já conheci, já tive o prazer, né, de trabalhar aí de Rio Verde. Então vão ficar esses grandes e vão ter 5, 6 grandes distribuidores aí, na minha opinião, que vão se sobressair. E o que nós estamos passando na distribuição, já passamos em outros segmentos, né? Não é novidade. Se você pegar hoje no farmácia, 4, 5 farmácias fazem 50%, 4 grandes redes fazem 5%, 50% do negócio. Se você pegar supermercado, também 4, 5 grandes redes faz 50% do mercado. E aí o profissional, o que ele vai ter que fazer? O que vai diferenciar ele é o conhecimento técnico. Quando eu trabalhava na Syngenta, eu era diretor de marketing, eu lancei o SESB. E quando a gente lançou o SESB, o grande desafio do SESB era chegar a 4 toneladas de soja por hectare. Esse número de 4 toneladas já é factível, já é fácil. Nós já estamos falando de uma soja 5.0, 5 toneladas por hectare. Então, não para, né? E nós vamos ter que produzir muito mais, nós vamos ter que ser muito mais eficientes. E o segundo ponto para mim, né, que eu acho que é um ponto importante, é essa capacidade de conectar, né? Já percebeu quantas startups tem no mercado de agro? Você imagina se todo mundo, que é o agricultor vai precisar ir com 5, 6 aparelhos de telefone na lavoura. Quem que é a startup que está tentando conectar? Eu acho que nós precisamos, no meio agro, uma coisa que a Apple fez para nós, que a hora que ele lançou o iPhone, ele colocou 5, 6 aparelhos em um só. Então, essa simplicidade que a gente precisa enxergar. E essas hard e soft skills também, conhecimento técnico junto com empatia, com capacidade de liderança, né? Eu acho que isso é muito importante. Acho que a gente acredita muito nisso, eu acho muito bacana. Me conta uma coisa, Renato, o que o Renato de hoje diria pro Renato de 20 anos atrás? Eu diria para ele ser mais paciente, ser mais paciente e ser mais racional, né? Acho que o Renato Serafim de 20 anos atrás, ele era mais sensível emocionalmente, ele tinha que resolver tudo com mais na pressa. E hoje eu sei que às vezes a gente tem que resolver mais na calma, mais no lado racional. Às vezes eu tomava mais riscos do que tomaria hoje, né? Eu tomei muito risco desnecessário. Você tem que saber que a sua velocidade não é a mesma das outras pessoas. E às vezes você atropelava as outras pessoas por a velocidade delas ser mais lenta. Eu já não faria mais isso hoje. Eu tentaria construir uma velocidade que seria boa para mim, mas seria boa para os meus liderados também. Então muitas vezes eu acho que eu fiz um punch desnecessário, poderia ter conseguido resultados da mesma maneira, mas pela impaciência, pelo jeito de querer chegar rápido. O que a pessoa hoje, por exemplo, pode fazer para se preparar com essas incertezas do mercado? Qual que é a dica que você daria, assim, bacana pra galera? São 3 coisas, 3 pilares básicos, né, para cada um. Acho que você tem que ver o conhecimento, você tem que ser muito mais generalista hoje do que especialista. Acho que é importante você ter um conhecimento mais amplo do que ficar ligado a uma matéria só, principalmente se você for para o negócio, né? Se eu vou fazer o meu doutorado, meu mestrado, que eu quero ir para pesquisa. Pô, aí você vai se especializar. Mas se você for para o negócio, você tem que ser mais generalista, você tem que entender mais da dinâmica, né? Eu falo assim, para um agrônomo hoje não basta mais ele saber de fertilização e de controle de pragas. Ele tem que saber quando ele vai plantar soja, quando ele vai treinar a soja, se ele tem que fazer barca, se ele não tem que fazer barca, se ele vai ter opção, se ele não vai ter. Então ele tem que ter esse conhecimento. O segundo é a habilidade, né? Você tem que ter a habilidade de conquistar pessoas, de liderar pessoas. Eu sempre falo, o bom líder é aquele que sabe vender o seu sonho, né? Eu sou um vendedor de sonhos. Eu vendo o que o dinheiro não pode comprar. E o terceiro ponto é a atitude, né? Você ter energia, você ter brilho nos olhos, você ter empatia, você ter vontade de vencer, né? Eu valorizo muito as pessoas que é dono do negócio. Se você não sabe para onde você quer ir, qualquer vento serve, né? Então eu sempre soube
onde eu queria ir, né? Eu sempre fazia meta, falava, com 30 anos eu quero ser isso, com 40 eu quero ser isso, com 50 eu quero ser isso. E eu sempre falava, com 50 anos eu vou ser CEO de uma empresa pequena. Isso aconteceu com 45, eu fui presidente da Alba, né? Uma empresa que quase foi uma startup aqui. E agora, eu falava, e eu estava muito bem, né? 48 anos, estava na Alba, ninguém me enchia saco, meu chefe estava lá nos Estados Unidos, o resultado triplicando a empresa. Assim, pô, o que me motivou a sair? O que motivou é esse espírito inquieto que eu tenho. Falei, pô, as coisas estão acontecendo na distribuição, a consolidação vai acontecer lá. Dei uma guinada 360 graus na minha carreira, saí da indústria e vim pro varejo, né, que a gente sempre fala. O que o jovem faz hoje para entrar na AgroSem? Ser indispensável, ser um linchpin? Nós temos 3 valores aqui, que eu gosto muito desses valores, porque são valores que não ficam num quadro de parede, né? Então a gente trabalha muito o engajamento com o colaborador. Então, primeira coisa, o cara tem que vir para a AgroSem e vestir a camisa, tem que se sentir em casa, trabalhando com humildade, com resiliência, atingindo os resultados que sempre você me conhece. Então, quando eu cheguei aqui tinha um target, eu já lancei um target de duplicar a empresa em 3 anos. Então tem que ter esse brilho nos olhos e energia. O segundo ponto que a gente trabalha muito é ter a confiança do agricultor. O agricultor precisa confiar nos nossos agrônomos. O agricultor precisa saber que o nosso agrônomo está dando a melhor recomendação para ele, que o nosso agrônomo não está vendendo um produto para ele que seja desnecessário. Então, ter essa confiança do agricultor é primordial. Então, você fala assim, os valores seus você mede. Engajamento do colaborador, a gente mede, que a gente tem pesquisas de Great Place to Work, exame de OHI, né, de índice organizacional. Confiança do agricultor, a gente mede através do NPS. Todo ano a gente solta uma pesquisa de NPS para saber se o agricultor detrata ou se o agricultor promove a nossa marca. E o terceiro valor é a credibilidade dos fornecedores. Nós escolhemos os fornecedores que a gente trabalha e a gente veste a camisa desse fornecedor para levar essa solução. Então, se o nosso colaborador trabalha engajado com esses 3 valores, ele vai fazer muito sucesso aqui dentro. Falar inglês também é importante hoje no mercado? Risa, quando a gente fala de conexão com o mundo, quando a gente fala de aprender com o mundo, quando a gente fala de trazer investidor, falar inglês é primordial, né? Como que você vai trazer o mundo se você não fala inglês? Um dos grandes problemas do Brasil de ter pouco investimento no passado é que a população não falava inglês. Acho que a melhoria das pessoas falando cada vez mais inglês, principalmente no agro, isso você já vê a nova geração de agricultores, né? Todos eles antenados, todos eles viajando para fora, todos em programa de sucessão muito forte, já com essa preocupação. Então você não tem como falar que nós vamos ser um país aberto se nós não falarmos inglês. Renato, e não adianta falar outra língua. Renato, quando eu comecei nessa batalha aí, eu pesquisava. A gente faz pesquisa inicial de marketing, Google Trends, aquela coisa toda. Renato, eu não achava nada, nem um indicador, nada. Eu não acho nada. Falei, gente, mas você vai explicar um ensaio? Você precisa trazer o cara no talhão? Você precisa falar de um alinhamento de safra? Você precisa falar do resultado de um produto, de uma aplicação? Inseto mastigador, sugador, trabalhar numa reunião? Não tem isso. Eu falei, gente, eu tô ficando louca. Acho que eu tô ficando louca, né? Eu sou louco? Não, eu sou louco. Eu tô louco? Não, eu não tô louco. E eu falei, gente, mas não tem nada que fala de inglês agro, inglês é inglês. O negócio do agro é porque é um vocabulário específico que você vai usar ali, você vai falar de aplicação a lanço, você coloca broadcast na internet, vai sair transmissão ao vivo. Não, vocabulário específico, como se a gente fosse médico, a gente ia estar falando de um vocabulário aplicado específico, né? Mas seria um inglês. Inglês é inglês. Aí você tem aquele vocabulário técnico. Então, eu ensino isso, mas eu ficava pensando, gente, será que eu tô ficando louca? Eu sou louco. Ninguém fala não existe inglês agro nesse país. E eu inventei uma coisa, Renato, acho que fiquei louca ali. Eu falei, não, eu vou criar um negócio. Eu criei sem indicador, porque eu via na pele, aqui na minha cidade de Rio Verde, eu fazia o trabalho de tradução pra galera, vinha pesquisadora, a galera de fora. Falei, não, gente, eu não fiz a tabulação, não fiz nada disso, eu tenho que preparar o profissional pra levar os créditos, porque os caras falam, não, eu não tenho nada, eu só traduzi, não sei nem o que eu tô falando.
Entendeu? E tem 2 exemplos disso, né? Você lembra que quando começou, e muito agricultor brasileiro pro Farm Progress Show, eles levavam muito tradutores que eram de lá. E os termos, os tradutores, eles sofriam muito para fazer a tradução para os agricultores, porque são termos diferentes. Sim. Então, acho que o seu trabalho de iniciar isso já começou não só para você, mas ajudar os outros tradutores a entrar em contato com esse inglês agro, né? Acho que isso foi muito importante. Então você vê hoje, cada vez mais os tradutores estão muito mais especializados com os termos. Eu tive uma experiência de trabalhar nos Estados Unidos, na Carolina do Norte, né? E a hora que você ia falar de plantas daninhas, você não achava termos, você não conseguia fazer a correlação, né? Hoje, pelo seu trabalho, por você ter visto esse mercado, hoje é muito mais fácil, né? Você consegue fazer as analogias do mundo agro para o inglês. Então a gente sofreu muito na pele isso. Eu recebi um elogio o Walter Stella estava num jantar com o Ivan estava na Fundação Mato Grosso naquela época e eles tiraram um print, uma selfie e mandaram. Eu falei, poxa, né, Walter Stella, pô, o Walter é, tipo, né, gigantesco na galáxia. Assim. Eu fiquei muito feliz, ele que faz a tradução da galera aí, vai pra fora, eu falei, nossa, fiquei feliz, tô no caminho certo. Então acho que é muito importante. Eu sou uma pessoa muito grata, cheia de gratidão. Não, foi legal, mas eu que ele sou deve muito ter... insatisfeita. Eu nunca fico satisfeita com nada. Eu sou muito grata, mas eu sempre vamos melhorar, vamos continuar trabalhando. O que a gente pode fazer de melhor? Eu quero mais responsabilidade, eu quero mais desafio, eu quero falar tudo do algodão, tudo de tudo, entendeu? Esse é o principal ponto, né? Que nem o Walter. O Walter deve ter, quando ele começou essas viagens, ele foi um dos que começaram, ele deve ter sofrido muito. Ele teve essa necessidade e você foi uma das que ajudou muito ao mercado. Hoje, cada vez mais, o nível dos tradutores que fazem essa sobreposição do agro são muito melhores. Que bacana, mas olha, eu ainda acredito, o Walter sabe, admiro muito o trabalho dele, mas o nosso profissional tem que ter esse mindset. Ele assumir a responsabilidade da carreira dele e falar, não, eu quero ir para fora, ir para Farm Progress, trazer investidores, fazer esse networking bacana. É uma coisa calorosa, não vai faltar trabalho pro Walter, não. Você pode ter certeza que o Walter tá em medicina, ele é o tradutor das estrelas, as estrelas de Hollywood vêm pra aí, enfim. Mas eu acho que o profissional assumir essa responsabilidade, né? Falar, não, eu não preciso de tradutor. Seu gerente chega e fala assim, não, leva fulano lá no talhão, pode deixar que ele toma conta. Renato, mas vamos finalizar. Fiquei muito feliz com o convite. Eu sou muito fã do seu trabalho. Eu acho você um cara disruptivo, um linchpin, um cara que soma. Eu acho importante esse mindset. Acho que não tem nada que você não possa chegar e esse brilho no olho, essa insatisfação. Acho que eu me identifico muito assim. Você nunca tá satisfeito, acomodado com tudo, entendeu? Você quer sempre trazer algo novo pro mercado, contribuir com a galera que tá aí. Eu acho isso muito importante e eu tô muito feliz. Eu quero, pra finalizar aqui, você faria algo diferente na sua carreira? Eu acho que a gente sempre tem oportunidade para melhorar. Assim como você fala que você é insatisfeito, eu também sou insatisfeito, né? Eu não me acomodo. Então, as vezes que eu troquei, porque eu trabalhei 17 anos numa empresa, saí de uma empresa para ir morar no Cerrado porque eu queria ser diretor comercial. Depois eu saí dessa empresa para ir para uma empresa de genérico para provar que genérico tinha um potencial de ser explorado. E agora estou na distribuição. Eu não me arrependo de nenhuma decisão que eu tomei das trocas que fiz, mas eu poderia ter aproveitado o meu tempo para aprender mais, né? Acho que a gente sempre viu, o que você não aprendeu? Você vai aprender o inglês, mas poderia ter tido tempo para ter aprendido um chinês, que vai ser uma língua importante, vai ser o nosso maior mercado. Então, sempre tem oportunidades para você aprender, né? Sempre tem oportunidade para você ter sido melhor ou se tornar melhor. E é isso que eu estou me engajando agora. Eu quero provocar essa disrupção, eu quero entrar nesse negócio digital, mas entrar de uma maneira que eu vou conhecer o cliente cada vez mais, eu vou saber mais sobre os dados dele, ele vai ter mais transparência. Deixar um legado bem forte, né? É esse o meu sonho agora. Eu brinquei esses dias, eu falei, quem não se movimenta não sente as correntes que o prendem. A gente precisa se movimentar, não deixar essa pandemia paralisar a gente. O que a gente pode usar nisso? O que pode ser criado? O que a gente pode reinventar? Eu acho isso muito importante. Renato, muito obrigada pelo seu tempo, se dedicar o seu tempo
suas palavras, acho que pode abrir a chave ali na cabeça de alguém e falar, meu Deus, era isso que eu precisava ouvir hoje. Legal, Risa, obrigado. Acho que nós estamos passando num momento difícil, né? Acho que esse vai ser um aprendizado para cada um dos líderes aí que passamos por um momento e estamos passando por um momento difícil, mas vamos olhar sempre o copo cheio, né? Acho que tem muita gente remando contra. O Brasil não vai para frente porque tem muita gente remando contra. Se a gente se unir, se a gente começar a olhar o que nós queremos ser como nação, o que nós queremos ser como país, se todo mundo ajudar e remar em uma só direção, nós vamos ser uma grande potência, e eu não tenho dúvida disso. Mas enquanto a gente estiver nesse movimento de pessimismo, esse jeito só de ver o copo vazio, de não ver coisas boas no que a gente está fazendo, vamos ficar do jeito que está. Né? Agora não é hora de parar, é hora de se movimentar e de continuar fazer o nosso agro crescer. Renato, muito obrigada pelo seu tempo, viu? Grande abraço, tchau, muito mais. Obrigada. Obrigado, Rizia, até mais. Obrigado, pessoal. Tchau, Bye. Até mais. Abração, tchau. Pessoal, esse foi o nosso conteúdo de hoje. Se você curtiu, deixa o seu like, comentário aqui, me diga se você teve resultado também aplicando esse vocabulário com algum cliente, na propriedade, em alguma reunião. Compartilhe esse podcast. Vamos espalhar esse inglês agro juntos, ok? Até mais!